Olá, acompanhe agora uma edição extra do jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. Olha, um tradicional evento do Sistema Tribunais de Contas do Brasil aconteceu lá no Rio de Janeiro. As Cortes de Contas de todo o país reuniram-se no 8º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas para debater temáticas de relevância ao aperfeiçoamento do controle externo. Confira! As Cortes de Contas de todo o país atenderam ao chamado da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, e compareceram em peso na 8ª edição do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. No total, cerca de 1.500 inscritos, dentre membros e servidores dos Tribunais de Contas do país, participaram do evento nas modalidades online e presencial. O NTC é uma tradicional iniciativa do Sistema Tribunais de Contas do Brasil, realizado bianualmente para debater temáticas de relevância ao aperfeiçoamento do controle externo brasileiro. Nesta edição, o encontro aconteceu no Centro de Convenções do Hotel Windsor Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 18 de novembro. O tema central foi os tribunais de contas como indutores da boa gestão e guardiões da democracia. O presidente da Atricom, conselheiro César Miola, acredita ser uma discussão essencial diante da pluralidade que a democracia oferece. Precisamos ter no ambiente do Tribunal de Contas a compreensão da importância da pluralidade, do diálogo, de ouvirmos as diferentes opiniões. O controle externo lida com gestores, por exemplo, que são de diferentes posições político-partidárias. E em relação a todas essas situações, nós precisamos ter a mesma linha de aferição que é ditada pelo texto constitucional. Mas essa pluralidade que é inerente à democracia, saudável e precisa ser saudada, precisa estar também dentro do nosso ambiente interno. Mostra a vitalidade do sistema, que consegue atuar em rede, consegue cooperar, não é? Apesar de diferenças sempre existem, as pessoas, cada um tem uma opinião diferente sobre um ponto, sobre o outro, mas consegue trabalhar em conjunto, consegue trocar ideias, trocar experiência. Então, muito rico. Qualquer um que vem aqui vai se impressionar com a qualidade dessas oficinas, das reuniões dos comitês temáticos do Instituto Rui Barbosa, com as reuniões várias paralelas que estão acontecendo. Esse encontro é muito importante porque o sistema é formado de ilhas, né? Cada tribunal tem a sua autonomia, então esse tipo de encontro é muito importante para a gente consolidar um entendimento único para que os gestores possam ter segurança ao administrar. E nesse encontro a gente sempre procura pegar as melhores práticas de cada um dos tribunais do Brasil e replicar para que os outros possam trabalhar da melhor maneira, copiando aquele que é o melhor em determinado assunto. Qual é a preocupação nossa? É a boa aplicação do dinheiro público. E alguns tribunais lançam algumas ideias ao qual os outros podem aderir. Eu acho que nós tivemos esse ano as políticas públicas muito avançadas, né? O Observatório de Políticas Públicas que foi lançado aqui no encontro, o convênio que nós fizemos no Rio Grande do Sul, o Paraná, já com o INPE, fazendo com que através de satélites possamos fotografar e fiscalizar obras públicas. E o objetivo comum de todos nós é fazer o melhor em prol da sociedade brasileira. Na conferência magna de abertura, o tema foi gerenciamento emocional como ferramenta de produtividade. A neurocientista Carla Tiepo falou sobre a influência das emoções nas tomadas de decisões e no desempenho das atividades de trabalho. Quem foi ao encontro teve acesso a uma ampla programação com profissionais renomados que debateram importantes temas em 8 painéis e conferências, 5 oficinas e 13 reuniões técnicas. Além do tema central, que foi democracia, o 8º NTC trouxe reflexões sobre outros assuntos da atualidade. Os tribunais de contas estão em sintonia com a contemporaneidade, né? Com o que está acontecendo no mundo. Não adianta tratar de temas irrelevantes. De fato, a democracia é um tema. A democracia brasileira passou por um teste de estresse agora, né? Eleições contestadas, até continuam sendo contestadas por certos grupos minoritários, mas continuam sendo contestadas. É bom discutir isso, é sempre um tema importantíssimo. Novas tecnologias, o uso das novas tecnologias de informação, tecnologia de uma forma geral, aumentam muito a produtividade dos tribunais de contas. Então, é muito importante que a gente esteja
seja, trocando ideia, trocando experiências sobre isso, quem está adotando, quem já adotou, como adotar, quais são os desafios para adotar as novas tecnologias. Enfim, são temas da ordem do dia. Questão ambiental também, um tema extremamente relevante e que o mundo todo está discutindo, né? Agora mesmo na COP27 do Egito está se discutindo isso. Então, mostra que os tribunais de contas estão sintonizados, querem não apenas aquela visão do controle, uma visão tradicional do controle estrito sensu, aquele controle do orçamento, da execução orçamentária, mas também o controle das políticas públicas, da atividade finalística, da eficiência do gasto público. A programação deste ano contou com a ampliação da grade de reuniões técnicas e oficinas. Resolvemos dar uma ampliação, fazer uma abordagem mais ampla, permitindo então que não apenas a Atricom, mas todas as entidades do sistema Tribunais de Contas pudessem realizar oficinas, reuniões de trabalho nos vários grupos que nós temos no sistema Tribunais de Contas, comitês, e essa experiência está se mostrando extremamente exitosa. As salas estão lotadas, discutindo-se temas como, por exemplo, igualdade de gênero, responsabilidade fiscal, proteção do meio ambiente, atuação das corregedorias e ouvidorias, comunicação dos tribunais de contas. São apenas alguns dos exemplos que eu poderia citar. Então, é um espaço para uma aproximação, para um debate mais pontual, mais específico, sem prejuízo, claro, daquelas grandes abordagens feitas pelos painelistas, pelos conferencistas. O intercâmbio de informações entre os estados rendeu bons frutos, como no caso da Corte de Contas do Amapá. No Amapá, a gente tem um projeto chamado Juntos pela Educação, que visa fazer um diagnóstico, um levantamento das escolas públicas municipais e estaduais. O Pará tem o mesmo projeto, porém mais avançado, porque já está há mais tempo nisso. Então, com certeza, hoje, no Comitê da Educação, presidido pelo conselheiro Rodrigo, a gente teve trocas de boas experiências, coisas que nós fizemos no Amapá que deu certo e coisas que fizeram no Pará que também deram certo, e a gente vai implementar lá da mesma forma que o Pará vai implementar as ações que nós realizamos no Amapá. Então só isso já vale a pena, porque sem a educação a gente não pode esperar um país crescer, a gente não pode esperar que as pessoas sejam mais desenvolvidas, porque a educação é a mola mestra do desenvolvimento dos estados, do país como um todo. Durante o 8º NTC, uma reunião do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, o CNPTC, além de discutir o fortalecimento do sistema de controle, elegeu a nova diretoria do Conselho, que na gestão 2023-2024 estará sob a presidência do conselheiro Luiz Antônio Guaraná, presidente do TCM-RJ. Dentre os destaques da reunião, a presença do ministro Bruno Dantas, presidente em exercício do Tribunal de Contas da União. Nós, do TCU, temos muita alegria em participar de reuniões como essa que aconteceu hoje, do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas, e também do encontro que haverá amanhã, exatamente para compartilharmos a nossa visão, compartilharmos um pouco das experiências que temos desenvolvido em Brasília para fiscalizar a administração pública federal. Nós sabemos que muitos desafios chegam primeiro nos municípios, nos estados, e, portanto, temos muito a aprender com os tribunais de contas dos estados e com os tribunais de contas dos municípios. Outro momento de destaque foi a apresentação dos resultados do Programa Nacional de Transparência, iniciativa da Atricom que busca a efetiva aplicação da Lei de Acesso à Informação. Será lançado um ranqueamento em que participam todos os municípios brasileiros, os 27 estados da Federação, Distrito Federal, todos os tribunais de contas, o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Governo Federal. Então, este programa será lançado aqui com uma ferramenta chamada Radar, em que será divulgado o ranqueamento dos tribunais, das prefeituras, dos governos estaduais, dos tribunais de justiça e assim sucessivamente, em que a sociedade, através de um portal único, terá conhecimento de todos os atos e fatos praticados pela administração pública, desde a receita a despesa. Então é uma inovação que esse evento traz e entrega para a sociedade. O portal Radar Nacional de Transparência Pública reúne todos os resultados. É só acessar o endereço eletrônico radar.tce.mt.gov.br.
Outro ponto alto da 8ª edição do encontro foi a apresentação dos resultados do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC. É muito importante dizer que o Marco de Medição de Desempenho, ele permite que se faça não uma radiografia, mas uma tomografia computadorizada em 3D, ou uma imagem holográfica colorida de como que estão as estruturas dos tribunais de contas, só que mais importante do que isso, como elas estão trabalhando, como elas estão processando as informações e como elas estão devolvendo para a sociedade os recursos que são empregados na manutenção dos tribunais de contas. E também deu para perceber que não houve uma mudança significativa em contas consideradas regulares, regulares com ressalva e irregulares. Ou seja, de 2018 para 2021, os gestores públicos mantiveram um comportamento muito parecido, que em torno de 30% das contas continuam sendo rejeitadas e continuam sendo irregulares. E também a quantidade de ressarcimento e multa, que é um valor muito expressivo. São mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em multas e mais de 400 milhões em ressarcimentos nesse período. O último dia de evento foi marcado com a presença dos ministros Bruno Dantas e Antônio Augusto Anastasia, ambos do TCU, além do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, no painel Tribunais de Contas, Relações Institucionais e Avanços na Defesa da Democracia. Eu acho muito importante essa união dos Tribunais de Contas, porque eles exercem uma atividade coadjuvante para o Poder Judiciário muito importante na apreciação das contas públicas, na alocação de recursos, enfim, na tutela do direito público e do interesse público, que é o interesse de todos nós. De sorte que hoje, muito embora não conste expressamente, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas, na verdade, hoje, na sua essência, é um verdadeiro poder e exerce funções com relação às contas públicas semelhantes às funções do Ministério Público. Então, numa futura reorganização do arquétipo constitucional, acho que o Tribunal de Contas merece uma posição de destaque autônomo na Carta Maior. Ao final, foi feita a leitura da Carta do Rio de Janeiro, que reforça uma série de compromissos das entidades de controle externo do país, com a defesa da democracia, com a transparência das contas públicas, com o diálogo institucional, com a prosperidade do país a partir do desenvolvimento das políticas públicas. O documento ficará disponível no site oficial da Atricom, do endereço atricom.org.br. O 8º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas é uma realização da Atricom, ao lado do Tribunal de Contas do município e também do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Rui Barbosa, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, o CNPTC, e a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a Abracom, além da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. O evento contou ainda com patrocinadores como Sebrae, Conselho Nacional das Indústrias e Banco Interamericano de Desenvolvimento. A edição extra do jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas, fica por aqui. Te espero na próxima edição.